Muito bem, pessoal, bem-vindos de volta. Vamos dar sequência, então, à nossa disciplina de Física 1, né? No caso aqui, começando com a segunda parte da matéria, né? Que fala de, explicitamente agora, conservação do que a gente chamou de quantidade de movimento ou momento linear, né? Então, como que isso se dá? Então, vamos começar estudando um exemplo de um sistema formado por duas partículas interagindo e após isso a gente generaliza, tá? Então, nesse primeiro exemplo, imagina que você tem duas partículas de massa m1 e m2, tá? Em uma dimensão apenas, e elas aqui estão ligadas por uma molinha, então a partícula 2 faz na massa 1 uma força F12 e a partícula 1 faz na massa 2 a força F21. E ainda eu tenho F1 externo puxando a partícula 1 e F2 externo puxando a partícula 2, ok? Então essa partícula 2, se olhar só a partícula 2, ela está sujeita à força 2 externo e a força que a 1 faz na 2. E para a partícula 1, ela está sujeita à força 1 externa e à força que a 2 faz na 1, ok? Pela segunda lei de Newton, se eu for resolver a segunda lei de Newton para a partícula 1, eu tenho o quê? Que o somatório das forças que atuam sobre a partícula 1 tem que ser igual à massa vezes a aceleração da partícula 1 se a massa 1 for constante. O mesmo vale para 2. Tá? Isso é 100% verdade, só que tem força e força. Então, aqui a gente vai fazer distinção entre força externa ao sistema. Então, o sistema físico é essa caixinha, que dentro dessa caixinha contém a partícula 1 e a partícula 2 e a interação entre elas. Então, tudo que tiver fechado na partícula 1 e na partícula 2 e na interação entre elas, eu chamo de meu sistema físico nesse caso. Então, F12 e F21 é o que a gente já definiu, que são pares de ação e reação, mesmo módulo da força, mesma direção, horizontal, sentidos contrários, essa aqui está no eixo positivo de x, essa aqui está no negativo, e não se cancelam porque, obviamente, elas atuam em corpos diferentes. A 2,1 atua na 1 desculpa, a 1,2 atua na 1 e a 2,1 atua na 2. Tá? Então, essas aqui eu chamo de forças internas. Internas ao meu sistema físico conjunto M1 e M2. Estas outras duas eu chamo de forças externas. Tá? Porque alguém, um agente externo, pode ser você com a mão, veio aqui e puxou o brinquedo para a direita, enquanto, sei lá, seu amigo veio aqui e puxou o brinquedo para a esquerda com a outra força. Cada um pegou numa ponta. Tá? Então, a gente faz a distinção força interna e força externa, mas a lei de Newton para cada uma das partículas está aqui. Vamos somar. Então, somando as duas equações, eu tenho que M1, a aceleração da partícula 1, mais M2, a aceleração da 2, é igual a F12 mais F21, mais a força externa 1, mais a força externa 2. Até aí, nada demais. Porém, F12 e F21, quando somadas no sistema, né, como módulo de uma é igual ao módulo da outra, a direção da uma é igual à direção da outra, o sentido da uma é negativo do sentido da outra, essa equação vetorial que está aqui, negrito significa vetor, esses dois vetores, F12 é menos F21, óbvio, né? Então, eles se cancelam. Tá? E o que sobrou? Se as forças que a gente chamou de internas se cancelaram, por suas vezes, as forças que nós chamamos de externas se somaram. F1 externo mais F2 externo é igual ao somatório em I de FI externo, somatório das forças externas. Então, F este, né, aqui, a força externa, é a força externa resultante, porque as internas se cancelaram, então o lado da força, na segunda lei de Newton, ficou simplesmente, quando nós somamos para o sistema fechado, o somatório das forças externas ao sistema. Tá? E isso tem que ser igual a esse produto aqui, M1, aceleração de 1, mais M2, aceleração da 2. Tá? Bom, nós sabemos, né, que o somatório das forças externas é igual à variação do momento para uma partícula. Certo? Então, se eu dissesse que esse sistema F12 e F21 forma uma única partícula de massa total, total M1 mais M2, eu tenho aqui a equação,
segunda lei de Newton para essa partícula, seria o sistema equivalente, né? Uma partícula de massa total, M1 mais M2, localizada em um ponto especial aqui, que nós vamos ver qual é na sequência, sujeita às forças externas, F1 externo e F2 externo. É o que está dado aqui, né? A variação do momento dessa partícula total aqui, do momento total, então, seria dado pelo somatório das forças externas, tá? Então, é isso que está escrito. Esta é a equação do movimento para uma partícula de momento total P, sujeita à força externa, somatório das forças externas, tá? Ou seja, isso permite tratar o sistema todo como sendo uma única partícula. Vocês fazem lá no laboratório uma partícula de massa m, lá a esferinha de aço, caindo e passando pelo sensor 1, pelo sensor 2, vocês medem a posição, calculam a aceleração, e nesse momento, vocês calculam que aquilo é uma partícula de massa m. Ninguém precisou parar e levar em conta que a partícula de massa m, a esfera de rolamento, de aço lá, na verdade é composta por átomos que estão ligados entre si por forças internas. Ok? A gente pode tratar o sistema como sendo uma única partícula de massa emisão. Tá? Então, obviamente, a derivada da soma a soma das derivadas é igual à derivada da soma, então simplesmente eu vou colocar a massa dentro do operador derivada aqui e lembrar que a soma das derivadas é a derivada da soma. Então, olha o que apareceu. A segunda derivada de uma coisa é igual ao somatório das forças externas. Mas esta coisinha aqui eu vou escrever de um jeito inteligente. Como assim? Assim, o que eu tenho lá é o seguinte. A segunda derivada temporal de x1 m1 mais x2 m2 é igual ao somatório em I de FI externo. E agora eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu vou multiplicar e dividir essa derivada aqui por 1. Ok? Só que uma forma de escrever 1 é M1 mais M2 sobre M1 mais M2. Ok? Então, primeiro, note que como eu estou... Isso é 1. Só que esse numerador, ele é simplesmente a soma das massas, e eu posso tirar ele fora da derivada. Ok? E esse carinha aqui eu mantenho. Então, isso vai ficar da seguinte forma. M1 mais M2, se quiser até deixar isso em azul para você entender de onde veio, que multiplica a segunda derivada temporal de quem? x1 m1 mais x2 m2, não alterei essa parte, né? Dividido por quem? Pelo denominador. M1 mais M2, ou seja, esse cancela com esse, claro, óbvio, eu multipliquei e dividi por 1, né? É igual ao somatório em I de FI externo. Só que olha esse termo aqui, o que apareceu? Quem é isso aqui? Esse termo aqui eu poderia escrever ele de forma geral como sendo o quê? Somatório em I de MI xi sobre o somatório em J igual 1 até N também, né? Eu estou escrevendo J aqui embaixo e aqui I para você não pensar que eu posso cortar o somatório em J com o somatório de MJ com o somatório de MJ e ficar só xi. Tá, isso não vale. Eu tenho que calcular a soma inteira e a soma inteira embaixo. Mas o que é isso? Bom, quem é alguém muito atento aqui já viu que isso é uma média ponderada, né? Como assim média ponderada? Suponha que você tirou 6 na P1, 7 na P2, só que a... Desculpa.
as suas notas foram N1 igual a 6, N2 igual a 7, porém a P1 valia 4 pontos e a P2 valia 6 pontos. Ok? A matéria fica maior, né? Então a P2 vale mais. Então você tirou. Qual é a sua média final? Seguindo o que está aqui, é só trocar N por N e. Desculpa, N por P, os pesos, né? E X por N, o que você tem? A nota da P1, 6, tem que ser multiplicada pelo peso da P1. E a nota da P2, que for 7, tem que ser multiplicada pelo peso da P2. E embaixo eu faço a soma dos pesos. Ou seja, somando as duas provas, se você tivesse acertado tudo, obviamente você teria tirado 10. Né? Isso significa o quê? 6 vezes 4, 24. Né? Mais 7 vezes 6, 42, dividido por 10. Então, a sua nota quanto foi? 6 e dividido por 10, né? 66. Então, é muito mais próximo do 7 do que do 6, né? Não é 6,5. Por quê? Porque a P2 vale mais. Ok? Isso é a nota ponderada. Se quisesse fazer o termo geral dessa média ponderada aqui para as notas, eu poderia escrever ele como somatório I do peso da prova I, nota que você tirou na prova I, dividido pelo somatório dos pesos. J, só para dizer que é outra soma que você tem que fazer inteira e depois dividir o resultado. Tá? Então, olha para isso. É a mesma coisa, uma média ponderada. É a posição que a partícula está ponderada pela massa. Ou seja, quanta massa tem lá naquela posição. É isso que nós estamos levando em conta. Essa brincadeira aqui, massa 1 x1 mais massa 2 x2 sobre M1 mais M2, é... Bom, primeiro, quilograma vezes metro mais quilograma vezes metro, dividido por quilograma mais quilograma, né? Dá metro a unidade. Se não confia em mim, vamos fazer a conta. Vai ficar M1x1 mais M2x2 sobre M1 mais M2. Se eu pensar em unidades, isso vai ficar quilograma vezes metro, mais quilograma vezes metro, dividido por quilograma mais quilograma. Então, a unidade disso aqui do numerador é quilograma vezes metro, e a unidade do denominador, a dimensão, se preferir, é quilograma. Massa, quantidade de matéria. Óbvio que isso corta, né? Ou seja, sobrou metro. Ou seja, isso aqui é uma posição. E essa é uma posição bem especial. Por quê? Lembra que eu tinha dito que você pode usar o sistema inteiro como se ele fosse composto por uma única partícula? Ok, aonde essa partícula se localiza? Nessa posição aqui, que é a média ponderada da quantidade de matéria que tem em um certo ponto, vezes a posição desse ponto. Então, é a média ponderada da posição da partícula 1 com a partícula 2, levando em consideração que a massa da 1 pode ser muito diferente da massa 2. Então, essa é a posição. É um ponto intermediário entre 1 e 2, né? Mas não é exatamente o meio, porque a partícula 1 pode pesar mais que a 2. Tá? É isso que a gente está fazendo. E isso ganha um nome especial de posição do centro de massa. Tá? Então, se isso for verdade, olha o que acontece nessa nossa equaçãozinha. Está ali no slide, mas eu quero mostrar na mão a coisa acontecendo. Quem é esse terminho que sobrou aqui? M1 mais M2, eu posso escrever isso aqui como somatório em I igual a 1 até N de MI. No caso aqui vai até 2. E isso é a massa total. Tá? Mas vamos olhar a equação inteira de novo. Vou copiar ela lá embaixo. Massa total vezes a segunda da posição do centro de massa é igual ao somatório em I FI externo. Essa é a nossa conclusão.
Qual que era o passo intermediário mesmo? Se ficou muito rápido, a gente faz o passo intermediário, que era o seguinte: x1 mais x2, que multiplica a segunda derivada temporal, né, de quem? De m1x2 mais m2x2 sobre m1 mais m2 é igual ao somatório EI de FI, mas são só as forças externas, né? Uma vez que eu estou colocando vetor, é bom ser coerente, né, professor? E colocar vetor em todos os vetores, né? Colocar setinha em cima. Então, se isso é força, isso é posição, a segunda derivada vai dar o vetor, aceleração, então todo mundo com setinha em cima para ficar certo, né? Senão está errado. Mas enfim, do que saiu isso mesmo? Ah, isso era a soma das leis de Newton aplicadas à partícula 1 e à partícula 2. Quando a gente somou, de novo, as forças internas se cancelaram e as externas se cancelaram porque eu estou considerando o sistema, não uma partícula individualmente. E as externas se somaram da força externa resultante. Aí eu mostrei que isso aqui, que a gente chegou, é o equivalente desta equação. O somatório das forças externas é igual a massa total vezes a aceleração. Aceleração de quem? Do centro de massa, essa posição especial aqui. Então, o centro de massa aparece quando eu quero tratar o sistema como um corpo só. Então, o sistema pode ser composto por várias e várias partículas. Eu posso tratar o sistema físico todo como sendo uma massa só, m total, soma das massas, localizada na posição mediana das massas. Mediana aqui, o que eu estou me referindo é através dessa média ponderada da massa da partícula 1, onde é que ela está, a massa da partícula 2, onde ela está, dividido pela soma das massas. Então, como que eu vejo isso? Aonde que está a massa do centro de massa, a posição do centro de massa, né? Para um sistema qualquer. Então, um exemplo que vai ajudar a gente a estudar é o caso que M1 é igual a M2. Então, M1 está na posição 0, vamos imaginar, e M2 está na posição x2. x1 e x2, como quiser. Se eu aplicar isso aqui diretamente, vai ser M1x1 mais M2x2 sobre M1 mais M2. Só que M1 é igual a M2, então vai ficar M1 mais x1 mais M1x2 sobre M1 mais M1. Então dá para cortar, né? Vai ficar simplesmente x1 mais x2 sobre 2. Então, se as massas forem iguais, a posição do centro de massa é exatamente o meio. Mas só é verdade se as massas forem iguais. Se não forem, esse termo aqui vai ter uma importância maior que esse, e aí o centro de massa vai estar mais próximo da partícula 1, que é o nosso segundo exemplo. Por exemplo, a Terra e a Lua, o Sol e a Terra, e por aí vai. Se M1 é muito maior que M2, eu posso cortar esse termo aqui. Jogar o termo proporcional M2 a zero. E aí a posição do centro de massa vai ser M1x1 sobre M1 mais M2. Esse aqui é muito pequeno também. Então é uma pequena correção. Significa que o centro de massa é aproximadamente a posição da partícula supermassiva, que é muito mais massiva que a outra. Tá? Então é praticamente x1. Tá? E no caso geral, o centro de massa não vai estar nem na posição da partícula 1, nem na partícula 2, nem no meio, exatamente no meio, mas em uma região intermediária. Tá? Num ponto qualquer entre x1 e x2. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um sisteminha onde na posição x igual a zero tem uma partícula de massa m, e na posição x igual a L, eu tenho uma partícula de massa 2m. Aonde está o centro de massa? Só aplicando a fórmula, né, vai ser m vezes 0 mais 2m vezes L sobre 2m mais m, né, que dá 3m. Corta esse m com esse m e esse m. Aqui dá para cortar, por isso que eu estou fazendo direto. Vai ficar o quê? 2L sobre 3. Ou seja, o centro de massa está a 2/3 da distância total entre a massa 1 e a massa 2. Ok? Só aplicação direta e reta dessa fórmula. Tá? Que surgiu quando a gente conseguiu escrever a equação
resultante da soma das leis de Newton para um sistema, considerando que toda a massa pode estar concentrada na posição do centro de massa. Tá? Então, isso, ou seja, emissão é a massa total, eu vou reforçar, isso permite a gente entender o sistema como se toda a massa tivesse concentrada nesse ponto, o ponto do centro de massa. Tá? E a força externa total, que é o somatório das forças, estivesse agindo sobre essa partícula de massa emissão que se localiza nessa posição especial aqui. Tá? Então, essa, só para deixar claro, é a segunda lei de Newton para um sistema de partículas. O somatório das forças externas apenas, é isso, essa que é a novidade, as internas se cancelam. Se o sistema tivesse 1000 partículas, eu ia ter que somar as 1000 equações e eu ia ver que todas as forças internas iriam se cancelar. Nós já vamos fazer essa generalização. Tá? E esta é a nossa segunda lei de Newton para um sistema de partículas por enquanto. O somatório das forças externas é igual à massa total vezes a aceleração de quem? A segunda derivada do centro de massa, que é a média ponderada da massa, da posição ponderada pela massa. Tá? Em particular, se a força externa, o somatório das forças externas for zero, essa derivada aqui tem que ser uma constante. A derivada de quem? Da posição do centro de massa, ou seja, significa que o centro de massa permanece com velocidade constante, se as forças externas se anularem ou se não houver força externa nenhuma atuando sobre o sistema. Tá? Então, fizemos os exemplinhos aqui do centro de massa, como calcular. Nós vamos voltar a isso mais adiante. E aí fica como desafio, vamos chamar assim, bem direto para treinar, a quantos quilômetros do centro do Sol encontra-se o centro de massa do sistema Terra-Sol. Então, a massa do Sol é esse absurdo, 10 elevado a 30 kg, a massa da Terra também não se pega para trás, 10 a 24, mas é 6 ordens de grandeza menor, e a distância entre os dois é 10 a 8 km. Então, tá, veja que se você jogar os valores na formuleta, você vai chegar aqui, o centro de massa para o sistema Terra-Sol, como o Sol é muito maior que a Terra, essa distância aqui não é 1/3, é de apenas 450 quilômetros, onde a distância total é 10 elevado a 8 quilômetros. 450 quilômetros ainda está dentro do Sol, só para deixar bem claro, tá? Muito dentro do Sol. O centro de massa do sistema Terra-Sol está praticamente coincidindo com o centro de massa do Sol, tá bom? Agora, como eu havia dito, se eu generalizar essa situação para N partículas, eu vou ter que, se eu resolver a equação de Newton para a partícula 1, imagina que eu tenho mais uma aqui com outra molinha, ligando uma massa 3 aqui, então eu vou ter F31, F13, F32, F23. Ok, então quando eu fizer a soma da segunda lei de Newton para cada uma das partículas, o que eu tenho? A força F12 continua cancelando com a força F21. A força que surge da partícula 1, que a 3 faz na 1, vai cancelar com a que a 1 faz na 3. A força que a 3 faz na 2 vai cancelar com a que a 2 faz na 3. E assim por diante, então todas as forças internas vão cancelar. E vai sobrar simplesmente o somatório das forças externas. Isso, o lado esquerdo da equação vai ser M1, aceleração 1, mais M2, aceleração 2, mais blá blá blá, mais Mn, aceleração da partícula n. Eu só somei esse termo esquerdo aqui. E aí a soma do lado direito, as internas se cancelam e sobra simplesmente o somatório das forças externas. Então, para o sistema com não uma nem duas, mas muitas partículas, essa é a nossa versão da lei de Newton por enquanto. Tá? E aí eu vou usar o mesmo truque que eu usei aqui. Eu vou daqui para cá, o que eu faço? Eu coloco a massa multiplicando dentro da derivada, multiplicando a posição, e noto que a soma das derivadas é a derivada da soma. Fazendo essa brincadeira de novo, então, eu fiz para duas, se convença que vale para n, eu vou definir
a posição do centro de massa como a soma. M1x1 mais M2x2 mais M3x3 mais blá blá blá, mais a massa da partícula, da última partícula vezes a posição que ela está, sobre a massa total. Isso aqui, então, é 1 sobre a massa total, somatório de M, I, X, I. É aquela média ponderada, só que agora você fez infinitas provas, não fez uma prova só. Tá? Então, eu tenho que, para um sistema de N partículas, a segunda lei de Newton fica assim. O somatório das forças externas a esse sistema de N partículas é igual à massa total do sistema vezes a aceleração desse objeto aqui, que a gente chamou de centro de massa. Lembrando sempre como que ele apareceu na nossa vida, assim. Então, de novo, isso parece... Onde está isso? Aqui, ó. Eu tenho um sistema, de um lado eu tenho um sistema bem complicado, posso ter várias partículas dessas aqui, todas interagindo umas com as outras, mas eu posso dizer que, mesmo que eu tenha N partículas, tudo acontece como se fosse uma partícula só, grandona, de massa e emissão, sujeita ao somatório das forças externas, também aqui representado como a força resultante externa. E as internas todas se cancelaram. E aonde que está essa partícula, então, grandona de massa total e emissão? Está localizada na posição centro de massa. Então, não se assustem, é isso que está escrito aqui. Tá? Essa é a passagem, direto e reto, o que eu fiz, basta vocês reproduzirem os cálculos que vocês devem chegar sem nenhuma dificuldade nessa equação aqui. Tá? E aí, a segunda generalização que a gente vai fazer, a primeira foi generalizar de 2 para N, tá? Partículas, e agora, como não tem nada de especial na direção X, os vetores da base eu posso orientar eles do jeito que eu quiser, então pouco importa o que eu chamo de X, o que eu chamo de Y, o que eu chamo de Z. Então, obviamente, no nosso mundo real, que tem as 3 dimensões, né, comprimento, largura e altura, eu vou ter a posição X do centro de massa, a posição Y do centro de massa, a posição Z do centro de massa, pensando aqui numa situação de coordenadas retangulares. Eu poderia ter coordenadas polares, cilíndricas, aquela que você achar melhor para resolver o problema. A questão é que, como no sistema 3D, né, a posição é um vetor tridimensional, vai ser dado dessa forma. Em vez de calcular o x do centro de massa, só a coordenada x, eu calculo a coordenada x, a coordenada y do centro de massa, a coordenada z do centro de massa e compõe o vetor r. Como que compõe o vetor r mesmo? Se eu sei x, y e z? Só lembrar daquela nossa aulinha de revisão de vetores, xi mais yj mais zk, né? RCM vai ser XCM mais YCMJ mais ECMK. É isso que está aqui. E aí vai ser o somatório de MIRI dividido pela massa total. Só compor aqui. Ok? Então, no caso espacial, eu tenho esse vetor R aqui que denota a posição da partícula no espaço. Então, dado que esse é o vetor R, centro de massa, 1 sobre a massa total somatório de MIRI, onde esse aqui é a posição espacial, agora tridimensional, de cada uma das partículas. Se eu calculo a segunda lei de Newton para cada uma das partículas, eu chego nisso. O somatório das forças externas é igual à massa total vezes a aceleração do sistema. Tá? É a segunda derivada da posição do centro de massa. Então, isso aqui, somatório de F externo, a força interna cancela, é a massa total vezes a aceleração do sistema. Que sistema é esse? Agora, ele é um sistema composto por N partículas, quantas você quiser, todas elas interagindo entre si, e esse sistema a gente está olhando esse problema em 3 dimensões. Tá? Então, agora, essa agora é a nossa segunda lei de Newton para o sistema de partículas. O sistema, está escrito em vermelho aqui porque é importante, o sistema responde à resultante das forças externas, como se toda a massa estivesse concentrada na posição centro de massa.
Lembrando que a aceleração é a segunda derivada da posição R, centro de massa, 3 dimensões, R não x. Tá? Dá para verificar isso na prática? Claro que sim. Então aqui, imagina um malabar, aqui está lá o cara lá no circo, e ele joga a faca e ela faz essa trajetória toda até atingir o alvo. Ou você jogou uma moeda para cima, ou aqui está um submarino que dispara um projétil e ele explode. Tá? O que eu consigo identificar nessas três figuras de comum? Uma coisa é que a trajetória completa desse, se eu chamar cada um dos objetos de sistema físico, a trajetória completa desse sistema físico aqui é bem complicada. Olha, por exemplo, a ponta da faca. O cara que arremessou, a ideia dele, obviamente, era que a ponta da faca acertasse na parede, aqui cravasse no alvo. Então ele teve que calcular o quanto de giros que a ponta da faca ia fazer enquanto ela se deslocava, para quando chegasse aqui, bater exatamente a ponta e não o cabo, né? Ok, então esse é um movimento bem complicado, né? Ele vai girando. Mas olha esse ponto aqui. Que ponto será que é esse? Esse, obviamente, é o centro de massa da faca. Está perto do cabo. Quer dizer que se eu segurar a faca exatamente por ali, ela não vai pender nem para frente, nem para trás. Tem tanta massa para cá quanto para cá. Esse é o ponto médio, onde tem massa igualmente dos dois lados. Tá? Então, olha o que acontece com esse ponto. A faca gira, posso pensar que a faca está girando em torno desse ponto. Enquanto esse ponto, que é o centro de massa, descreve o quê? Um arco de parábola. Bom, mas era para ser, né? Então, seria um objeto de massa m que ganha uma velocidade inicial v0 e está sujeito à ação da força-peso. Bom, nós já vimos tudo isso, vocês veem isso desde o ensino médio. Vai ser um movimento uniformemente acelerado, né? Na direção x ele é retilíneo uniforme e na direção y ele é uniformemente acelerado por causa da aceleração da gravidade. Então a composição dos movimentos, como nós vimos, leva a um arco de parábola. Só que agora não é o corpo que descreve o arco de parábola, é o centro de massa. E aqui nesse caso a faca está rodando em torno do centro de massa. Então descrever o movimento da faca é bem complicado, pode ser bem complicado. Mas descrever o movimento do centro de massa a gente já sabe, né? É um arco de parábola, a gente já sabe o que está acontecendo. O mesmo vale aqui para a moeda. Você joga a moeda, ela vai girando, mas o centro de massa da moeda, olha a posição que ele descreve. Isso aqui é um movimento real, várias fotos na sequência. O movimento do centro de massa da moeda, que se ela tiver densidade uniforme é bem o meio, descreve de novo um arco de parábola. Tudo se comporta como se o corpo, todas as partículas que constituem o sistema físico, que você pode pensar em última análise os átomos aqui, tá? Não precisa ir além disso, estivessem concentrados no centro de massa, formando um objeto com a mesma massa, porém toda concentrada aqui, sujeito à ação das forças externas. Então é óbvio que esse ponto, centro de massa, vai fazer um arco de parábola, igual se fosse uma única partícula de massa emissão, igual à massa da moeda. Agora o terceiro exemplo. O terceiro exemplo é ainda mais sofisticado, porque lançou uma partícula só, então tem uma trajetória cheia aqui. Ela está descrevendo o arco de parábola, ou seja, ela saiu com velocidade v0, subiu e começou a descer. Só que quando começou a descer, explodiu. Explodiu significa o quê? Forças internas ao sistema. Só que essas forças internas, em vez de estarem, como no exemplo aqui que a gente usou, puxando a partícula 1 com a 2 para a direção da 1 e a 1 para a direção da 2, a explosão você inverte o sentido das forças internas, né? A partícula 1 empurra a 2 e a 2 empurra a 1. Então a 1 vai para cá, a 2 vai para frente e a 1 vai para trás. Tá? Em vez de elas se atraírem, elas estão se repelindo. Então uma foi para frente e para a direita, a outra foi para baixo para a esquerda. Uma foi para cima, a outra foi para baixo. Uma foi para frente, a outra foi para trás. Bom, já deu para perceber que se você medir massa vezes posição, pensando que o centro de massa está sempre no ponto x igual a 0, você vai ver que a posição do centro de massa não muda, antes ou depois, né? Por quê? Por causa do que está escrito aqui, ó. O sistema responde a resultante das forças externas. A única força externa desse sistema aqui, depois que ele deixa o submarino, é a força-peso. Então ele vai, antes de explodir, era um arco de parábola. Depois que explodir, a posição do centro de massa também vai fazer um arco de parábola.
Só que como essa partícula empurrou essa para trás, essa foi para frente, essa foi para trás. Então vai ter um pouco de massa aqui, um pouco de massa aqui, um pouco de massa aqui, um pouco de massa lá no fundo. Mas se somar todo mundo, vai dar de novo a posição do centro de massa. É óbvio. A ação das forças internas, quando a gente está pensando na posição do centro de massa, elas se cancelam. É o que está escrito aqui. Então, eu consigo visualizar isso direto e reto na prática. Bom? Agora, olha para o taco de alumínio. Então, aqui tem uma fitinha, o taco de beisebol. Tem uma fita de alumínio aqui, 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 aqui. E são tiradas várias fotos com aquela luz lá que parece a luz da balada, que chama luz estroboscópica. Tá? E essas imagens são todas gravadas. Então, é uma foto, outra foto, outra foto, outra foto, outra foto. A sobreposição de todas faz essa figura aqui, que a princípio é bem complicada de analisar, né? Então, vamos olhar a posição, enquanto o malabarista aqui joga o taco. Então, olha a posição da ponta do cabo do taco. Ela vem para cá, vai lá em cima, faz um laço e aí vai parar aqui. Esse movimento é bem esquisito, né? Olha a posição da ponta do taco. Ela vem, faz esse laço aqui também, vem para cá. Não gostei, não queria ter que descrever isso matematicamente, não, viu? Mas olha a posição do centro de massa do taco. Com boa aproximação, o que o centro de massa descreveu? Um arco de parábola. Tudo acontece como se fosse uma partícula de massa e emisão igual à massa do taco, localizada na posição do centro de massa, sujeita à ação de uma única força externa, que é o peso, partindo aqui com uma velocidade inicial v0. Qual que é o movimento resultante possível? O único possível é um arco de parábola. E aí o taco gira em torno do centro de massa. Olha só, aqui o cabo do taco está para cima e a ponta está para baixo. Aqui inverteu. O cabo do taco está para baixo e a ponta do taco está para cima. Percebem? Então o taco inteiro está girando em torno do ponto do centro de massa, enquanto esse ponto se desloca seguindo um arco de parábola. Essa é a mágica, porque descrever o arco de parábola é fácil. Tá? Então, o movimento dos sistemas é muito complicado. Contudo, entretanto, todavia, o centro de massa, que é o meio, não é exatamente o meio do taco, ele está um pouco mais perto dessa extremidade, porque tem mais massa aqui, tá? Descreve uma parábola como se fosse uma partícula. Óbvio. Isso tem que ser óbvio mesmo. É isso que a segunda lei de Newton está dizendo. Um corpo de massa total emisão, localizado na posição do centro de massa, sujeito a uma força externa, que no caso ali é peso. Tem que ser isso. Bom? Se não entendeu, me pergunta, me procura, manda e-mail, passa na minha sala, passa na aula, vai à aula, tá? E a gente conversa. Mas isso tem que ficar claro, muito claro. Adiantando, então, outro exemplinho para como calcular o centro de massa agora para um objeto em duas dimensões, tá? Então, suponha que em cima do eixo do x eu tenho um corpo que tem massa de 1 kg na posição 0 e outro corpo que tem massa de 4 kg, tá? Na posição 4 metros. E no eixo y, então eu estou olhando o sistema de cima, tá? Ou eu poderia estar olhando de lado mesmo. Eu posso pensar que esse corpo de massa 1 kg está na posição y igual a 0, e lá em cima, em y igual a 3 metros, tem outro corpo de massa 2 kg. Se eles formarem um sistema físico, aonde está o centro de massa? Bom, já está mostrado na figura que está aqui. Mas como que eu calculo isso? Então, eu vou calcular a posição para cada uma das direções. 0, posição 0, vezes quanto de massa tem lá? 1 kg, mais 0, posição 0, vezes 2 kg, mais 4 kg vezes 4 metros, dividido pela massa total. 1 kg, mais 2 kg, mais 4 kg. Então, ficou 4 vezes 4, dividido por 4 mais 3, 7. Então, 16 por 7, 2,3. Tá? Agora, aproximadamente, para o Y, 0, 1 kg localizado na posição 0,
mais 4 kg localizados na posição y igual a 0, estamos falando de y agora, mais 2 kg localizados na posição 3 metros. Então vai ficar 0, mais 2 vezes 3, 6, mais 0. Então 6 dividido por 7, que vai dar 0,9. Então, as coordenadas do centro de massa são 2,3x mais 0,9 exatamente, 1 ainda, y. Tão simples quanto isso, ok? E agora vem uma generalização, tá? Qual que é a generalização? Nessa figura, eu tenho um sistema constituído por 3 partículas. Eu poderia ter, em vez de 3 partículas, 3.000 partículas, 30.000 partículas. Ainda assim, se eu conseguir dizer exatamente, tem uma partícula de massa M1 aqui, uma partícula 2 de massa M2, M3, M4, na posição X1, X2, X3, X4, esse corpo for discreto, então, como tal qual um enxame de abelhas, voando aqui, eu sempre vou dizer que a posição do centro de massa é dada calculada dessa forma, onde eu somo a posição ponderada pela massa de todo mundo e divido pela massa total. Porém, estritamente falando, tanto o taco de beisebol aqui, quanto o míssil aqui, o torpedo, a faca e a moeda, não são corpos discretos, tal como esse. São corpos contínuos. Tá? Então, no limite do contínuo, que é representado por essa setinha, a posição do centro de massa, que foi o que vocês aprenderam a calcular, o que vira? A massa total é a massa total do corpo, não mudou, porém o somatório de MI e XI vira integral de x dm. De MI vira integral de y dm. E o somatório de MI e ZI vira integral de z dm. É a mesma coisa, só que eu estou levando o somatório para o limite do contínuo, que vira integral. E aí eu passo a integrar em dm, na quantidade de matéria que existe lá naquela posiçãozinha. Integrando todo mundo, eu vou ter a massa total. Tá? Dividindo, só que distribuída ao longo do eixo x, distribuída ao longo do eixo z, y, z. Então, agora, o interessante é escrever esse elemento aqui de massa como sendo o seguinte. Isso vem, na verdade, da definição de densidade, né? Vamos definir. Então, eu vou definir a densidade. Primeiro eu vou chamar isso de D. Isso vai ser a massa por comprimento. Na verdade, eu já vou fazer usando a letrinha certa e levando em conta que eu posso definir 3 densidades a priori, né? Tem várias outras, mas essa aqui para a gente na mecânica, 3 delas. Então, imagina um corpo muito longo. Ele é muito mais comprido do que alto e largo, né? Então, ele tal como um fio de luz lá na rua, lá no poste. Então, como ele é muito mais comprido do que as outras dimensões, como poderia ser o raio aqui, não importam para a gente. Então, qual que é a massa total? Bom, eu poderia calcular a densidade desse cara, eu vou chamar isso de lambda, como sendo a densidade sobre o comprimento total. E no limite infinitesimal, se eu pegar um elementinho de comprimento aqui, dl, ou seja, o comprimento total aqui, x tot igual a L, um elementinho de comprimento aqui dl, contém uma quantidadezinha dm de matéria. Então, eu defino a densidade como sendo dm dl, o que me permite escrever o seguinte, e isso pode variar com a posição, né, x aqui. Aqui está o eixo de x. Então, lambda pode depender de x, eu posso ter mais matéria aqui do que aqui. Isso me permite escrever o seguinte, dm, só isolar, é igual a lambda de x dl, ou dx, se quiser.
E aí, como que eu calculo a massa total? Integra. A integral de dm é m, é igual à integral de lambda de x dx. Tá? Isso para um corpo que é muito mais comprido do que as outras dimensões, ou seja, só esse comprimento importa. Essa integral está fazendo o quê? Está dizendo para mim, some a quantidade de massa que você tem nesse primeiro deslocamento, mais a quantidade de massa que você tem no segundo, no terceiro, no quarto, e aí se você fizer esses deslocamentos muito pequenos, você vai ter infinitos deslocamentos, mas essa soma toda converge, é a integral da densidade. Então eu pego a densidade linear de massa aqui, somo vezes o quanto andou, mais a densidade linear de massa aqui, vezes o quanto andou, somo isso para todo mundo, eu tenho a massa total. Tá? Mas essa é uma aplicação que vale, simplificação que vale para o caso de um fio. Se eu tiver um objeto como um plano, um disco, qualquer coisa, aí eu não vou olhar mas como a matéria se distribui ao longo de um dos eixos só. Eu preciso saber como que a matéria se distribui ao longo da superfície que o objeto ocupa. Né? Digamos que a espessura aqui seja tão pequena dessa placa que eu possa desconsiderar no primeiro momento. Isso me leva ao sigma, que é a densidade superficial. Então, é como que a área do corpo é A, é como que a matéria se distribui ao longo da área. Isso me permite escrever o quê? Bom, primeiro vamos dizer que isso aqui é a densidade superficial. E agora a gente escreve o dm, só isolando aqui, da seguinte forma. dm igual a sigma, que pode depender de x e y, dA. Certo? Então, como que eu obtenho o m? A massa total é a integral de dm, que vai ser a integral de x0 a xf, a integral de y0 a yf, de quem? Sigma de x, y, dA. E aí o dA, nesse caso aqui, eu posso construir como sendo um elementinho dx multiplicando um elementinho dy. Isso dá um elemento infinitesimal de área. Se eu somar esse elementinho de área com esse, com esse, com esse, somar todos eles integrando em x e em y, eu vou ter a área total. Ok? Então é o que está escrito aqui. Só que eu venho aqui e pondero. Digamos que a densidade aqui vale 1 grama por centímetro quadrado, aqui vale 2 gramas por centímetro quadrado, 10 gramas por centímetro quadrado, vai crescendo, suponho. Esta informação está toda incluída aqui, ok? Então, para isso fazer sentido, eu ainda posso escrever essa equação como sendo e aí, espero que vocês lembrem lá da aula de cálculo como que vocês calculavam um elemento infinitesimal de área, de volume, para uma coordenada polar, para uma coordenada esférica e por aí vai. Isso vai ser super necessário mais adiante. Aqui, como eu estou usando coordenadas retangulares, é simplesmente área comprimento vezes altura, comprimento vezes largura, como queira. Então é dx vezes dy. Né? O dA é simplesmente o dy dx. Isso dá dA. É só integrar nas condições de contorno aqui para o volume, para a área do corpo que você está fazendo. Ainda podemos, né, usando o mesmo raciocínio, imaginar o volume. Então, o volume é dado por esse dadinho aqui, né? Deixa eu fazer isso direito. Então, o objeto tem um volume V. Um objeto real, né? Na realidade, todo mundo tem um volume, né? Não tem... As outras duas são aproximações. Então, como que eu construo esse elemento de volume? Muito simples, né? Para coordenadas retangulares. É um dy, um dx, isso vai dar um dA, multiplicado por um
parecendo que o dy estava na vertical, não é o caso. Multiplicado por um dz, isso dá um cubinho, né, de volume dvzinho. Então, o dv aqui é dx, dy, dz. E eu vou definir o ρ, que é a densidade volumétrica, como dm é igual a ρ de x, y, z, dv, significa que a massa total, que é a integral de d, está falhando, não sei. Integral de dm é igual a integral de ρ dv. E aí, como que eu resolvo isso? Bom, se eu estou usando as coordenadas retangulares, dv é dx, dy, dz, então eu vou resolver essa integral da seguinte forma. A massa total é igual à integral de dm, que é igual à integral de x0 a xf, a integral de y0 a yf, a integral de z0 até zf, de ρ de x, y, z, dx, dy, dz. Então, essa é a massa total, que é o que está escrito aqui. Como que eu calculo a massa total? Então, ρ dl, desculpa, lambda dl, é a densidade, eu chamei aqui de lambda, certo? Eu acertei, eu estou coerente com a noção. Lambda é a densidade linear de massa, ou seja, né? dm é lambda dl, ou seja, lambda é dm por dl, ou seja, dm é lambda dl, densidade linear de massa. dm é igual a sigma dA, onde sigma é a densidade superficial de massa. E dm é igual a ρ dv, onde ρ é a densidade volumétrica, tá, de massa. Uma vez feito isso, o x do centro de massa vai ser 1 sobre a massa total integral de x dm. E aí, se o corpo for uma coisa linear, um plano ou um corpo 3D, você vai substituir o dm pela integral de lambda, sigma ou ρ dv. dl, dx, dA, dv. Tal qual eu fiz aqui. Então, explicitamente, linear. Você vai ter que o xcm é a integral de x dm, que é o que está escrito aqui, né? 1 sobre a massa total. Isso vai ser 1 sobre a massa total, x lambda de x dx de x0 a xf. E aí depende se vai ser fácil ou difícil se essa função for ajudar a resolver a integral ou não. Se for superficial, eu tenho que xcm ou ycm vão seguir a seguinte lógica. Vai ser 1 sobre a massa total, a integral de sigma de xy dx dy de x0 a x. Ok? E eu ainda tenho, se eu estou calculando, aqui vai ter dentro da integral qual a coordenada, né? Então, ou é x do centro de massa ou y do centro de massa, dependendo de qual eu quero, é a que eu coloco aqui, tá bom? E a mesma coisa para o caso 3D, né? Então, volumétrico. No caso volumétrico, eu vou ter o seguinte:
Por exemplo, XCM, no caso volumétrico, é 1 sobre a massa total. Integral de XdM, isso é 1 sobre a massa total da integral de ρ de x, y, z, dv, porque d, lembrando, ρ é igual a dm dv, significa que dm é igual a ρ dv. Né? Então, esta integral aqui vai ficar como? No caso volumétrico, o XCM é igual a 1 sobre a massa total, que multiplica quem? A integral de x0 a x, integral de y0 a y, integral de z0 a z, de x, né? Não posso esquecer desse x que está aqui, é o mesmo que está aqui. X, ρ de x, y, z, dx, dy, dz. Se eu trocar x por y do centro de massa ou z do centro de massa, aqui vai trocar y, z. O resto não muda. Bom? E essa informação toda está resumida aqui. Ok? Então, é assim que eu calculo no limite do contínuo a posição xi, y, zi do centro de massa. Desculpa, x centro de massa, y centro de massa, z centro de massa. Aí, para compor o raio, por isso que eu estava com o IJK na cabeça, eu faria o seguinte: R CM é igual a x CMI mais YCMJ mais Z centro de massa K, tal qual já foi dito na própria aula. E aí a coisa fica mais fácil se a densidade do corpo for uniforme, né? Porque aí, se a densidade é uniforme, olha só. Bom, a densidade a gente de x, y, z, a gente definiu como dm dv. E a gente assume que dentro desse elementinho infinitesimal de volume aqui, né, dx, dy, dz. Isso dá um elementinho infinitesimal de volume. Tão pequeno quanto você queira, você assume que aqui dentro, ρ infinitesimal é aproximadamente constante. Aí soma com esse aqui, que é constante dentro do intervalinho, aí soma com o próximo, e assim você tem a densidade e a quantidade de matéria do corpo todo. Mas se isso é constante, significa que isso é a massa total sobre o volume total, né? Em todo ponto, ela é igual à massa total sobre o volume total. Certo? Então, significa que o dv, se eu isolar aqui, né? dm é igual a ρ. dv tem que ser igual ao quê? A massa total sobre o volume total, dv. Aqui. E aí, o que eu tenho? O x centro de massa, lembra que era 1 sobre m integral de ρ x dv? Eu substituir o ρ por isso aqui, desculpa, x dm. E aí o dm é isso. É a integral de x m sobre v dv, 1 sobre m. Então, esses m's vão cortar, né? E fica simplesmente x dv sobre v. E o 1 sobre v pode sair, né? Porque é o volume total, uma constante. Tá? E aí isso aqui vai ficar, mas não é variável? Não, não. Isso aqui é o volume total, uma constante. Pode sair. Igual isso aqui é a massa total, uma constante. Pode sair. Então, xcm é igual a quem?
1 sobre o volume total, x dx dy dz integral. Então, eu estou integrando em dx, dy, dz. Bom? Só que você já deve ter visto que dá para deixar a coisa ainda mais fácil. Mesmo quando a densidade for constante, talvez se os coordenadas e os limites de integração aqui não forem tão amigáveis, essa conta não seja tão simples. Mas normalmente eu não preciso fazer essa conta. Porque eu posso usar algo para me favorecer, que é o conceito de simetria. Tá? Então, como que eu encontro o centro de massa de um corpo? Bom, eu olho se esse corpo exibe alguma simetria. Então, no caso aqui, se o corpo tem uma simetria radial, tipo essa aqui, o centro de massa é exatamente o centro do corpo aqui. Então, eu tenho um ponto de simetria. Um centro de simetria que é um ponto. Tá? Porque tem uma simetria radial. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Às vezes isso não é tão simples de enxergar. O que eu quero dizer como simetria? Vou desenhar um círculo exato aqui. Aqui, ele reconheceu. Então, esse é um círculo exato. No fim das contas, foi o computador que desenhou e não eu. Como vocês podem ver, ele está bem no meio. Ok? Bem no centro. E é óbvio que o centro de simetria é a origem aqui, né? Eu poderia desenhar um versor R aqui para qualquer lado. Mas o que isso quer dizer? Eu saio desse ponto e vou andando para qualquer direção aleatória. Eu posso até vir aqui e definir essa direção aleatória como um ângulo θ qualquer com relação ao eixo do x. E se eu andar uma distância r aqui, eu vou chegar no corpo, nessa superfície. Se eu andar para cá, r metros eu vou chegar. Se eu andar para cá, r metros eu vou chegar. Se eu andar para cá, eu vou chegar. Se eu andar para cá, eu vou chegar. Ou seja, não importa para que direção eu saia. Se eu andar uma distância total L igual ao módulo de R, eu vou chegar no corpo aqui, nessa borda aqui. Se esse corpo for maciço, eu tenho um disco de raio R. Se esse corpo for vazado, eu tenho um anel de raio R. Mas o que importa é, tem a mesma quantidade de matéria está à direita dessa linha, como está à esquerda dessa linha. Está acima do eixo X, como está abaixo do eixo X. E se eu quiser criar um eixo qualquer orientado aqui, numa direção qualquer, desde que ele passe pelo centro, eu tenho uma simetria. Tem a mesma quantidade de matéria, ou seja, metade do disco está para cima e a outra metade está para baixo. E eu posso girar isso aqui, fazer isso assim também. Acertar, né, o risco bem no meio da circunferência. De novo. Aqui. Metade vai estar para cima. Tá? Metade da circunferência vai estar para cima. E a outra metade vai estar para baixo. Ou seja, nessa minha pizza aqui, 4 fatias estão para cima e 4 estão para baixo. Não importa, eu posso girar isso aqui, que essa condição sempre se mantém. Eu posso dividir assim, 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 tanto faz, tá? Então, o que quer dizer? Quer dizer que, obviamente, esse ponto aqui, onde todas as linhas se interceptam, é o centro de simetria, é o centro de massa, se a densidade for homogênea. E é isso que importa, e é isso que está escrito aqui. Para o caso da circunferência, isso é fácil de ver, mas olha para o caso do triângulo equilátero aqui, todos os lados iguais. Então, pensando nessa base aqui, eu traço uma linha de simetria bem no meio. E se eu andar x metros para cá, ou x metros para cá, com relação à linha aqui na base, eu vou chegar exatamente na mesma extremidade. Se eu pegar qualquer ponto aqui, andar x metros para cá, opa, cheguei no limite, andei a mesma quantidade para trás, cheguei no limite.
É isso que define essa linha vertical como uma linha de simetria desse corpo. Só que eu posso pegar, ela saiu do vértice aqui, outra saindo deste vértice e atravessando essa linha aqui bem no meio. Andei x metros nessa direção, chega no limite, andei para baixo, no sentido oposto, chega no limite. E eu posso fazer isso de qualquer ponto. Chega no limite, mesma quantidade para cima, chega no limite. E a mesma coisa vale para essa. Ou seja, nesse triângulo equilátero, eu tenho 3 linhas se interceptando, saindo do vértice, que passam pela metade da aresta oposta, né? E onde elas se interceptam é, obviamente, o centro de massa, o centro de simetria do corpo de um densidade uniforme, o centro de massa desse triângulo retângulo. Então, eu não precisei fazer integral nenhuma, eu só tracei as linhas e onde elas se encontraram é a posição do centro de massa para esse corpo contínuo de densidade uniforme, triângulo, em forma de triângulo equilátero. E agora, se eu tiver um objeto no espaço, eu posso traçar planos de simetria. Esse é o plano x e y, esse é o plano YZ, e esse é o plano XZ. E no ponto lá no meio, onde todos eles se interceptam, é o centro de massa desse cubo aqui de coordenadas tamanho Y, Z, X. Ok? Então, eu uso a simetria aonde está o ponto de simetria, ou aonde as linhas de simetria se cruzam, ou aonde os planos de simetria se cruzam, para dizer onde é que é o centro de simetria desse corpo. Assumindo que o corpo tem densidade uniforme, o centro de simetria coincide com o centro de massa, eu não preciso resolver integral nenhuma, embora eu tenha mostrado como faz a conta. Certo? Então, via de regra, eu não preciso sair integrando todo mundo toda hora. Basta olhar para a simetria do corpo. Bom, então, para que um ponto, linha ou plano, seja ponto, linha ou plano de simetria, é preciso que para cada elemento de massa, ou seja, esse elemento de massa aqui corresponde a esse elemento de massa aqui do outro lado, que está numa distância simétrica e oposta à linha, tá? Exista outro elemento, então, na posição igual e simétrica, ou seja, igual e oposta em relação ao ponto, linha, plano. É o que está dito aqui, certo? O que a gente acabou de ver. Então, eu acho que um exemplo deixaria isso bem fácil de ver. Como é que a gente calcula essas coisas? Então, imagina um disco metálico de raio 2R, tá? Você tinha uma placa de aço lá de raio 2R, e aí você foi lá no torno, na máquina lá, e cortou um buraco de raio R dessa placa. Ok? Bem aqui, que o centro desse buraco coincide com o eixo do X aqui, tá bom? E aqui eu tenho R, obviamente aqui eu tenho R também, o centro está aqui, tá? Localiza as coordenadas do centro de massa dessa peça em azul aqui, não é mais um disco, é um disco com um buraco. Sabendo, então, que a densidade da peça em azul aqui é constante, a densidade superficial sigma. Bom, né, não precisa ser muito criterioso para ver que, com relação ao eixo do X, esse objeto é perfeitamente simétrico, né? Aqui eu ando 1 metro para cima e chego nessa superfície, eu ando a mesma quantidade para baixo e chego nessa superfície. Aqui eu ando essa distância para cima e chego na superfície, essa distância para baixo eu chego na superfície. Ou seja, é igualzinho. Eu andar para cima ou para baixo com relação ao eixo X não importa. Por isso que eu digo que ele é simétrico. Aqui é a mesma coisa, só que é mais sofisticado. Eu ando R para cima, chego na borda, e aí ando mais um pouquinho e chego no limite. A mesma coisa para baixo. Eu ando R para baixo, chego na borda, ando mais o mesmo pouquinho para baixo, chego no limite. Ou seja, com relação ao eixo dos X, o que eu tenho? Eu tenho uma linha de simetria. Certo? Mas e com relação ao eixo dos Y? Então, veja bem, como eu andando para cima em Y ou para baixo em Y, usando X como centro, como uma linha de referência, uma linha de simetria, é óbvio que eu tenho a mesma quantidade de matéria para baixo de X, ou seja, para Y negativo, ou para cima do eixo X, para Y positivo. Se eu tenho a mesma quantidade de matéria acima ou para Y positivo e para Y negativo, isso é a mesma coisa que dizer que o centro de massa, né, vai estar bem no eixo Y igual a zero.
Traduzindo, o centro de massa vai estar em cima do eixo X. Eu tenho a mesma quantidade de matéria aqui e aqui, então eu somo posição positiva com dm, posição negativa, y negativo com dm. Vai cancelar e vai dar zero. Esse cancela com esse pedaço cancela com esse pedaço cancela com esse pedaço, de tal forma que em y essa soma dá zero. Em x não. Certo? Então, o disco com orifício, para determinar em x, pode ser pensado como uma suposição de dois discos. Um de massa emissão igual a densidade π2r², disco completo, sem o buraco, e outro disco de massa negativa, mzinho, menos sigma r², ou seja, a massa do buraco aqui eu assumo como massa negativa. Eu estou somando a massa para fechar o buraco, e eu somo outro de massa negativa, que obviamente mais com menos m vai voltar a ser só a massa da peça em azul aqui, que é o disco com o furo. Então, tomando a origem como centro do disco, o que eu tenho? O x do centro de massa vai ser o quê? A massa emissão vezes a posição do, ou seja, o disco completo de massa emissão, né, raio 2R aqui, localizado em x igual a 0, mais o disco de massa mzinho localizado na posição menos R, dividido pela massa total. Ok? Então, isso aqui vai ser o quê? Eu preciso olhar a massa de cada disquinho, cada disco. Então, a massa total do disquinho vai ser menos sigma πr². Menos sigma πr² com menos r vai dar pi sigma r². Está aqui. A massa do disco total grandão vai ser pi sigma r², 2r². E a massa do disquinho pequeno a gente já viu, menos sigma πr². Então, eu posso cortar r ao cubo com r² aqui, aqui 2 ao² 4, menos 1, 3, e o sigma π corta com sigma π, corta com sigma π. Então, o ponto aqui é r sobre 3. Então, significa que o centro de massa está aqui, positivo, mas não é r, nem meio r, é r sobre 3. Aqui está a posição x do centro de massa, e a posição em relação a y é 0, por questão de, obviamente, simetria. Ok? Então, dando continuidade, eu acho que eu já estou falando há um certo tempo, né? Um bom tempo, na verdade. Eu vou parar a aula por aqui, e aí eu continuo na próxima falando de momento linear, ok? Para não ficar um arquivo muito grande, nós continuamos a aula num próximo momento. Aí eu falo sobre a segunda lei de Newton e em termos do momento linear para um sistema de partículas. Ok? Continuo, então, num próximo encontro, na sequência. Obrigado por assistir, pela presença, e nós nos vemos na próxima. Até lá!